Bem-vindos ao podcast Direto ao Ponto, tendo como realização do curso de Direito da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais da Univap. O tema de hoje é Educação Jurídica e o Direito à Educação. Temos o prazer e a honra de receber a professora doutora Helena Pascoal Pizzica, que é diretora de Educação da OAB de Santa Catarina. Uma honra estar com você aqui e seja bem-vindo. Obrigada, professor Nilton, obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder debater a qualidade da educação jurídica nesse país, sabe? Que é um tema sensível e que nós estamos sempre de olho, atentos a esse item que é essencial, a qualidade dos nossos bacharéis em Direito. Obrigado. E já começamos a pensar no nosso objetivo, que é discutir como as normas impactam a formação jurídica e o direito à educação, com foco para preparar os acadêmicos de direito para o bom desempenho no ENADE, que esse ano novamente está acontecendo. No primeiro bloco, nós vamos trabalhar a questão do ENADE e a própria formação jurídica. E, diante disso, nós temos como tema os impactos do ENADE na preparação dos acadêmicos do curso de Direito. Doutora Helena, como as diretrizes dos editais e também das portarias que regulam o ENADE moldam a avaliação dos cursos de Direito no ENADE 2025? O ENADE 2025, ele traz de forma muito clara quais são as habilidades e competências que serão exigidas na prova. Quando a gente fala de prova, e é uma prova única para o país inteiro, nós estamos tratando de referencial mínimo de qualidade que as instituições de ensino devem trazer. Quando a portaria diz que a habilidade há de ser uma de compreensão do fenômeno, de aplicação do direito, de você ter um senso crítico em relação às demandas que serão enfrentadas no futuro, a nosso ver, é o mínimo que as universidades deveriam trazer. As faculdades devem propor esse aprendizado ao longo dos 5 anos do curso. E não é uma questão só para o ENADE. A gente sabe que esse ENADE, ele traz só pontualmente, a cada ciclo, a cada 3 anos, um panorama da educação jurídica nesse país. Ok. Queria se pensar quais as competências, assim, numa análise crítica e resolução de problemas práticos que o ENADE prioriza para os estudantes de Direito e como isso implica a formação dos nossos estudantes? Nós temos no país uma preocupação enorme em relação ao aprendizado e o ensino do direito, porque o direito ele tem que ser reflexivo, e essa é uma habilidade que se busca com o ENADE. Ele tem que ser reflexivo, ele tem que compreender o fenômeno jurídico e conseguir aplicar toda a legislação àquele caso ou àquela situação específica que vai ser cobrada. O que nós temos, talvez, um diferencial é que o ENADE, ele cada vez mais ele busca a verificação da interpretação da lei, da interpretação de um texto, fazendo com que aquelas habilidades humanas, não só decorar o prazo legal para um recurso, decorar qual é o prazo prescricional da ação tal, mas diante de casos de fenômenos sociológicos, o que aquela aplicação do direito poderia influenciar na sociedade. Essa busca, essa nova portaria do ENADE, essas novas diretrizes, o fato, por exemplo, de nós termos uma questão discursiva. Antes eram várias questões discursivas, então agora é uma questão discursiva. E isso abre um leque de possibilidades de que uma questão objetiva ela venha com características interpretativas muito fortes, e não só de memorização, mas de análise, de contexto, de situação fática. E nesse pensar, de que forma que as instituições podem alinhar seus currículos às exigências do ENADE, para que possamos sim ter um desempenho excelente dentro da esfera dos cursos de Direito? Os cursos de Direito eles são privilegiados. Nós não precisamos aguardar o ciclo ENADE. Não é a cada 3 anos que nós vamos ter um panorama geral da educação jurídica. Nós temos anualmente 3 exames de ordem. Nesses 3 exames de ordem que nós temos por ano, ali a gente já consegue balizar e reconduzir todo o curso. Então, o curso está em constante reavaliação.
A gente não aguarda 3 anos para descobrir que estava faltando alguma coisa. E essa possibilidade que a OAB traz, e não é só a OAB, estou falando em nome da Diretoria de Educação Jurídica, mas nós temos os diversos concursos para promotor de justiça, juiz, delegado e outros, que são concursos vivos, que a gente vai, com as coordenações do curso, vão acompanhando e ali vão reconduzindo, realinhando o curso, atualizando o currículo, verificando quais são os fenômenos da sociedade, quais são os fenômenos legais que a gente tem, e aí essa atualização. E quando se diz, porque o ENAD é um grande avaliador, o ENAD é um avaliador, dentre tantos outros que nós temos. E adentrando a prova do ENAD, se pensarmos em exemplos práticos, por exemplo, a ética profissional, o direito constitucional, como se pode preparar melhor os futuros advogados e aqueles que vão optar pela carreira jurídica para os desafios desse novo mercado que acontece? Nós temos na formação um princípio, que é esse princípio ético. E quando toda a formação ela é conduzida pela eticidade, a gente não precisa ter uma disciplina de ética. Ética é de cotidiano, né? E se ela é cotidiano, ela está permeada em todo o curso de direito. Não são 3.700 horas no mínimo. Então, são 3.700 horas de ensino ético ao longo de todo um aprendizado que se tem. E o direito constitucional, como ele é a base de conhecimento, a gente tem o direito constitucional estaria para o bacharel em direito, tal qual a anatomia estaria para os cursos da saúde. O nosso grande momento de aprendizado da anatomia é o direito constitucional. Ele é a base. A partir dele, a gente consegue analisar qualquer outra legislação e aí toda a parte de direito material, de direito processual e toda a legislação esparsa, mas tudo com a mesma base. Nós vamos participar agora, nesse momento, justamente com o segundo bloco, que se vincula ao direito à educação e inclusão. Nosso tema, então, a partir de agora, vai ser o direito à educação e o acesso equitativo ao ensino jurídico. Eu gostaria já de lhe perguntar, assim, com relação a esse ENAD, como se pode contribuir para assegurar que a qualidade do ensino jurídico, da educação jurídica, o direito à própria educação, conforme previsto na Constituição, justamente no artigo 205. Nós temos, na questão dos cursos de direito, a primeira grande embate que se teve foi logo após a pandemia, a busca por cursos de direito em AD. Ali nós nos movimentamos e o Ministério da Educação esteve de braços abertos e escutou todas as vertentes, fez uma equipe multidisciplinar e na qual se verificou que qualidade de educação com instrumentos de avaliação que nós temos hoje, ele carece de presencialidade. E quando a gente fala de presencialidade, não é só obrigar o acadêmico a ir até a instituição de ensino superior. Porque no momento da pandemia, nós tivemos de forma muito clara qual era a disparidade entre as condições de aprendizado que os nossos acadêmicos viviam. Uma coisa é um aprendizado que nós temos em condições ideais de temperatura e pressão, que é dentro de uma universidade, com Wi-Fi, com iluminação, com ventilação, com carteiras e com tudo mais. E outra eram as condições que nós verificamos durante a pandemia, em que alunos tinham a mesma aula, só que um estudando em casa num computador e o outro assistindo num smartphone com a linha que ele tinha, o Wi-Fi que ele tinha do empregador do marido. Então, às vezes a situação, eu vou dar o exemplo de uma aluna nossa, ela ia de ônibus até o emprego do marido para sentar do lado de fora da portaria e assistir às aulas num smartphone. Então, como que a gente vai dar a mesma qualidade de educação e de ensino a essas pessoas com disparidades tão grandes em relação aos meios mínimos que teria que ter à sua disposição? Quando nós trazemos todos para dentro de uma universidade e nós damos o ensino de forma física igual a todos, ali a gente tira um pouquinho da disparidade de formação e de toda uma carga social que trouxe esse aluno até aqui.
Verifica-se, então, que há inclusão dentro desse processo do ENAD, essa adequação dos acadêmicos a esse novo mundo do direito voltado à inclusão, ele se faz presente. E com relação aos componentes dessa prova, nós teremos uma parte de formação geral e trata-se ali de 15 questões. Dentro da educação jurídica, quais são os principais temas que devem ser abordados? O que se espera que tenhamos, portanto, discussão nessa prova com relação à formação geral? Nós, historicamente, a parte de conhecimentos gerais, como essa parte geral, ela é comum para direito, administração, ciências contábeis, design e outras, que é a grande área do ciclo, né? Todos os cursos desse ciclo avaliativo. Então, historicamente, as questões elas são voltadas muito mais para aspectos sociológicos, direitos humanos, a questão da preservação ambiental, sustentabilidade, que são temas comuns a todas as áreas e que deve haver por parte dos concluintes uma noção. Eu penso que é a noção do seu papel nessa sociedade. O que se questiona ali não é nada além de pessoas formadas e que serão, sim, multiplicadores nessa sociedade, qual é o mínimo conhecimento em relação a isso que se espera. Por isso que vão vir muitas questões, a aposta, né? Mas vem muitas questões de sociologia jurídica, de antropologia, direitos humanos e mesmo no conhecimento específico, se nós buscarmos as provas anteriores, a grande maioria das questões é direito público, aí é o direito constitucional, é o direito ambiental, são todas essa área do direito público que é uma condição que os acadêmicos eles devem ter essa cidadania exacerbada. Quando se verifica na prova de conhecimentos específicos ou dos componentes específicos, nós vamos ter ali 30 questões, sendo uma discursiva. Esse vínculo que gera somente uma questão discursiva no comparativo com todas as questões de prova objetiva, a comparação do tempo de preparação, qual seria a melhor instrução que poderíamos passar ao estudante do curso de Direito para que ele faça uma boa prova? Leitura desde o primeiro dia de aula do curso de Direito. Não existe outro jeito de você interpretar texto, a não ser você ter uma familiaridade, a não ser que você e tenha uma relação para com os textos cotidiana. Essa parte, talvez essa seja o maior desafio que nós temos. Nessa geração atual, fazer com que a interpretação seja naturalizada ao longo dos 5 anos. E não é uma preparação para o ENAD. Essa é uma preparação de habilidades e competências das DCNs, as diretrizes curriculares nacionais. Elas trazem essas habilidades que devem ser, sim, despertadas e elas têm que ser conduzidas ao longo de todo o curso de Direito. Nós vamos ter uma questão só dissertativa. Talvez por otimização, talvez por questões outras que permeiam a prova. Mas, sem dúvida, essa questão interpretativa, na qual o acadêmico deve mostrar que ele compreendeu o que foi escrito, o que foi pedido, e consegue elaborar uma resposta que seja condizente com aquilo, esse é um desafio. E esse não é desafio do ENAD, esse é um desafio permanente do curso. Existem estratégias que devem ser conduzidas pelos cursos de Direito de forma permanente. E essa da interpretação do texto, ela é o nosso desafio e ela é permanente. Também é importante destacar que nessa prova do ENAD que vai acontecer esse ano, se vê um forte comprometimento acadêmico em relação à universidade, ao seu curso. E essa construção, ela perpassa as diretrizes curriculares nacionais, que são muito bem cumpridas pela universidade, mas, acima de tudo, a qualidade acadêmica que vem acontecendo dentro do decorrer da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais. Como é feita essa construção para que a continuidade dessas ações ocorram e que efetivamente se tenha os resultados positivos como tem se alcançado agora? Ou melhor ainda, como se pode buscar um comprometimento maior ainda da comunidade acadêmica para esse ENAD que vai acontecer em novembro? Esse ENAD ele tem um diferencial. Ele vem logo depois do feriado. Nós temos um feriado, o único feriado de novembro. Os demais estão no domingo. Então ele vem num feriadão e logo depois do feriadão a prova do ENAD.
Ali a gente também vai ter uma percepção de comprometimento dos concluintes que ali estarão inscritos. Mas eu penso que aquilo que eu comecei a minha fala, como nós temos 3 exames de ordem por ano, e com uma aprovação como a Univale tem, acima de 80% de aprovação em cada exame de ordem, nós temos como conduzir e como fazer dentro de um sistema, a gente vai ter sempre a retroalimentação desse sistema. E essa retroalimentação, em 3 vezes por ano, a gente consegue projetar um curso de qualidade. Qual é o grande desafio das universidades? O desafio é que aquela nota, por enquanto, ainda é uma nota do outro. Ao contrário do exame de ordem, que há um aproveitamento na Univale acima de 80% dos cursos de direito, acima de 80% de aprovação no exame de ordem, lá a nota é a sua profissão, é a sua credencial de advogado. E quando a gente chega no ENAD, no ENAD existe uma inversão, a nota é do outro. A nota é da universidade, a nota é do coordenador do curso, a nota é do professor. Então, talvez o comprometimento ele vai além daquilo que é ensinado em sala de aula. Aquele comprometimento passa a ser muito mais um valor que o acadêmico deve ter do que propriamente o saber jurídico. Esse eu garanto que é dado com qualidade na maioria das universidades. Agora, o comprometimento, esse outro valor, esse é um despertar humano e que em era de inteligência artificial, esse despertar humano é talvez um grande diferencial. O senhor falou diversas vezes em atualizações, né, que o currículo tem que estar atualizado e que o currículo ele tem que estar sempre sendo revisto. E esse currículo, que ele fica entre o analógico e o digital, ele está completamente ultrapassado em relação a essa nova etapa que nós estamos vivendo. Se nós ainda mantivermos resquícios analógicos em um currículo que deve antever profissionais de 2040, aí nós temos, aqui é o nosso exercício de futurologia, que mesmo com 3 exames de ordem por ano, a gente não consegue avançar tão rapidamente. Ainda é um curso cujos avanços são muito lentos, mas a gente segue tentando, cara. Gostaríamos de agradecer a tua participação, fazer o chamamento para o ENAD, buscar o comprometimento da comunidade acadêmica, parabenizar o corpo docente que sempre fez um trabalho árduo em prol da educação jurídica, mas acima de tudo fazer o destaque à qualidade da diretoria de educação jurídica da seccional da OAB de Santa Catarina, que tem na doutora Helena a nossa responsável por distribuir conhecimento, por distribuir educação e ser responsável por conectar todos os cursos de Direito de Santa Catarina, dada a qualidade do seu trabalho, do seu currículo e da sua história. Então, gostaríamos de agradecer a doutora Helena pela participação no nosso podcast, destacar a sua qualidade na diretoria de educação jurídica da nossa OAB de Santa Catarina, a sua história, o seu currículo, seu comprometimento de que os cursos de Direito de Santa Catarina estão assim conectados e labutam todos pela qualidade da educação jurídica em Santa Catarina e farão com que o ENAD de 2025 seja assim excelente. Então, sempre uma honra estar ao seu lado e ficamos gratos. Muito obrigada.